Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Pessoal, naturalmente, né, há um fiasco, né, na seleção brasileira. A seleção brasileira não consegue cumprir dignamente o seu papel na Copa do Mundo, então naturalmente já começa a surgir, né, alguns papos sobre mudanças, né. Inclusive o próprio Tite já meio que já havia, né, indicado que esta seria a sua última Copa do Mundo, não importando qual seria o seu resultado final. Até mesmo se vencesse, ele já havia dito, né, que seria o encerramento do seu ciclo. Ele que havia pego a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, né, conseguiu um feito, né, inédito, enfim. Mas aí já sabíamos. E naturalmente agora começa a conversa. Naturalmente, como o futebol brasileiro não foi nada bem, né, como a seleção brasileira não foi nada bem, hoje o posicionamento, né, do futebol brasileiro no Mundial, né, e inclusive a gente vai pegando os últimos históricos, a gente vai pegando a próxima Copa do Mundo, o Brasil vai fazer 24 anos que não conquista uma Copa do Mundo, assim, igualando, né, 70 quando consegue em 94, então no mínimo já igualou essa marca novamente, entre 5º e 8º lugar. A posição do Brasil é entre 5º e 8º lugar. Então é lógico que liga aquele sinal de alerta, né? Liga aquela luz amarela, se já não tiver vermelha, né? Opa, tem alguma coisa aí. Dentro desse assunto, né, dessas preocupações que vão envolvendo a seleção brasileira, futebol brasileiro, logicamente, imaginando que a seleção brasileira é uma extensão do futebol brasileiro, fala-se então, né, do novo técnico ser estrangeiro. E aí, como eu já falei aqui a vocês, e aqui a gente não tá aqui pra agradar, não tá aqui, né, pra passar, não, se falar que... A CBF inclusive já havia verbalizado, nós já conversamos com pessoas da CBF há alguns anos, há 4 anos, na preparação para a Copa do Mundo 2018, falamos na época sobre um treinador estrangeiro na ocasião, e havia uma certa resistência, né? Como eu já trouxe para vocês, não tem por que a gente esconder nada aqui, ser o mais transparente possível. Essas pessoas ainda estão lá na CBF, haviam falado que não, porque o futebol brasileiro é o único pentacampeão e que a gente não precisa aprender, a gente precisa ensinar. Pois bem, o futebol brasileiro, de fato, ele é o único pentacampeão, né? A Alemanha foi outro fiasco, não vai conseguir igualar a seleção brasileira. Agora, se eles acreditam que precisam ainda, né, em 2022, sentar nas 5 conquistas da seleção brasileira, sendo algumas dessas há 60 anos atrás, e a última já tem 24 anos, e se eles acham bacana, tá, 24 anos sem conquistar, estando entre 5º e 8º, se esse é o pensamento dele. Então, naturalmente, levanta-se em consideração o treinador estrangeiro, visto que no futebol brasileiro os que estão seriam mais um tapa-buraco ali, mas ninguém é uma unanimidade hoje no futebol brasileiro. Recentemente, a UOL fez uma matéria falando que alguns jogadores, entre eles o Daniel Alves e o Thiago Silva, gostariam do Fernando Diniz na seleção brasileira. Com todo respeito à história do Daniel Alves e a Copa do Thiago Silva, que foi uma Copa positiva. Me desculpa, eles não estarão na próxima Copa, não estarão no próximo círculo. Então eu, William, não tenho nenhum interesse em saber quem eles gostariam. Inclusive, alguns jogadores que deram essa opinião sobre o Fernando Diniz são jogadores que, inclusive, eles já verbalizaram que nem futebol eles assistem, que eles nem gostam de acompanhar. Então eles estão dando uma opinião formada no ouvir falar. E, sinceramente, o que o Daniel Alves pensa pro futuro técnico da seleção brasileira como jogador de futebol, pra mim, pouco importa. Ele nem deveria estar no ciclo da seleção brasileira. Então, com todo respeito à carreira dele. Ele pode dar uma opinião como um apaixonado por esporte e por seleção brasileira. Mas como jogador que ele gostaria de trabalhar com... Trabalhar com o quê? Não é nem pra estar na seleção brasileira, beleza? E aí, vamos lá. Falando sobre os treinadores estrangeiros, aí naturalmente falam sobre o Jorge Jesus. Eu quero saber muito a sua opinião. O que você acha do Jorge Jesus na seleção brasileira? Gostaria muito de saber o que o público acha de Jorge Jesus na seleção brasileira. Pois bem, e aí a gente tem que ser muito real, né? Sem fantasiar nada. O trabalho da seleção brasileira, ser técnico da seleção brasileira, como ser técnico de qualquer outra seleção, é um trabalho diferente, né? É um trabalho onde instiga mais o poder de observação do profissional, do treinador, do que propriamente um trabalho de treinador de fato, né? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Um treinador de seleção brasileira, ele não tem muita questão de metodologia, porque não existe muita rotina, né? Você faz trabalhos muito curtos, trabalhos paliativos para um final de semana ou para uma competição. Então, aquele profissional que pede, que profissionalmente, né, ele precisa dessa metodologia, que ele precisa do desgaste, que ele precisa da rotina,
ele não se sente por completo na seleção, em qualquer seleção. Porque trabalho de técnico de seleção é um trabalho mais simples, é um trabalho de muita observação, de muita viagem, de observar jogo e tal. Você cria um scout ali, você cria uma rede ali, né, de jogadores, e aí você faz a convocação e trabalha rapidamente. Não é um trabalho de desgaste, não é um trabalho de metodologia. Ah, vou aplicar a minha metodologia. Você nem tem tempo para isso, porque você reúne os caras ali, faz um joguinho, cada um vai pro seu clube, acabou. Aí depois de um tempo você reúne. Então é um trabalho diferente, é um trabalho bem diferente. Então assim, quando o pessoal fala, por exemplo, de Jorge Jesus, de Pep Guardiola, de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti seria um nome interessante, né? Tem um bom relacionamento com jogadores brasileiros, eu acho que isso seria preponderante. Tem uma questão de conhecer, de reconhecer, de potencializar esse jogador. Conhecer culturalmente é importante, inclusive esse é um ponto, na minha opinião, também muito positivo para o Jorge Jesus, de reconhecimento, de entendimento, de compreensão, de saber o que é o futebol brasileiro, saber o que são os jogadores brasileiros, inclusive na Europa eles estão acostumados, hein, e tal. Por exemplo, o Pep Guardiola, profissionalmente, não é interessante você ser técnico de seleção. Seja ela brasileira, alemã, argentina, não é interessante. Pro Pep Guardiola é muito mais interessante ele ser treinador de clubes estrangeiros. Não é à toa que os pontas, eles não estão na seleção, né? Aquilo que a gente já havia falado anteriormente. O melhor técnico espanhol, ele não está na Espanha. O melhor técnico argentino, ele não está na seleção da Argentina. O melhor técnico italiano, ele não está na seleção da Itália. O melhor técnico alemão, a gente pode falar, por exemplo, Klopp, por exemplo, não está na seleção da Alemanha. Por que é natural? Porque para esses caras não é vantajoso. Então, a única vantagem que seria é se eles abdicassem de uma realização esportiva e fosse para uma questão um pouco mais financeira e de status de ser da seleção, mas sabendo que daqui a 4 anos que realmente o trabalho dele vai ser 3 anos e meio, né? É a Copa do Mundo. Por que vai a Copa do Mundo? Né? Ainda mais agora com uma eliminatória com 48, a Copa do Mundo vai ficar, a eliminatória vai ficar cada vez mais desinteressante. Então ele vai ser julgado pela competitividade em Copa do Mundo. Né? Todo mundo sabe disso, e sobretudo agora com esse que acabou inchando ali as vagas, as eliminatórias valem muito pouco. Então vamos lá, quando a gente fala do Jorge Jesus, a gente fala de um treinador que ele não receberia o convite, ou ele não seria interessante pelo que ele faz hoje, é pelo que ele já fez, principalmente porque ele fez no Flamengo, apesar de ter sido muito pequeno o tempo, mas todo mundo viu ali, todo mundo gostou da forma de jogar. Isso ele vai trazendo proporcionalmente algumas equipes. Hoje no futebol turco, o clube dele tem muitos gols marcados, etc. Mas seria mais pelo que ele fez do que propriamente o que ele faz. Para o Jorge Jesus, acho que seria interessante profissionalmente, porque ele ganharia, não seria nada absurdo, como por exemplo falam, né, Pep Guardiola 10 milhões, não, para o Jorge Jesus seria mais ou menos isso, um bom salário de um técnico no futebol brasileiro, né? E falaria de 2,5 milhões, 3 milhões, enfim. É o que paga mais ou menos ao Tite. Financeiramente, pro Jorge Jesus seria jogo. Profissionalmente, pro Jorge Jesus, ele chegar à seleção brasileira ao que ele já falou, é algo que ele gostaria, então ele vê aquilo como uma oportunidade profissional bacana, não como uma questão paliativa. Eu não sei como seria o Carlo Ancelotti, por exemplo. Eu não sei como o Carlo Ancelotti enxerga essa possibilidade. E a questão dos jogadores, que é esse que é o mais importante. É um treinador que tem no seu DNA jogar de uma forma ofensiva, né? É um treinador que conhece o jogador brasileiro no futebol brasileiro e conhece o jogador brasileiro na Europa, inclusive quando ele já treinou. É um cara que acompanha muito o futebol. Teria uma grande receptividade da mídia. Da mídia. É um cara um tanto que dentro lá da sua personalidade, meio que carismático a esses tratos. Então falaria coisas no microfone interessantes à opinião pública. A opinião pública ia gostar do que ele iria falar. Porque ele consegue, né, formar, moldar para ajudar a imagem dele. Então não me parece ser nenhum absurdo Jorge Jesus assumindo a seleção brasileira, principalmente, né, quando a pessoa vislumbra o que ele fez no Flamengo, então mais pelo seu histórico do que propriamente hoje, ou até recentemente pelo trabalho do Benfica, que aí também havia alguns problemas, né, algumas turbulências internas, que naturalmente isso acaba, né, entrando em campo e atrapalhando o trabalho de qualquer treinador, enfim. Mas é pelo que ele fez, então me parece. Agora, primeiro, teria que ter, aí eu falo, sendo sincero com vocês, uma ruptura de algumas pessoas dentro da CBF, porque para elas, se a CBF tem dentro do seu futebol, né, como
a cabeça do futebol brasileiro, da seleção brasileira, for um estrangeiro, para algumas pessoas, como já foi falado várias vezes, sem constrangimento e sem pudor, que seria, para o futebol brasileiro não haveria necessidade, porque o futebol brasileiro precisa ensinar, não aprender. Então, para essas pessoas, seria, assim, seria uma rasteira, porque elas jamais iriam ter orgulho de ter um estrangeiro à frente da seleção brasileira, que segundo elas não há necessidade. Então é isso. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração. Tchau, tchau.